Vamos lá, meu irmão. Tá terminando. Tá terminando, Renatinho. Que barbaridade. Pregão. Meu Deus do céu, não tá ligado ainda. Tá ligado, irmão? Eu vou ler uma baita de uma pergunta aqui da nossa querida Carolina Lima Gomes. Existe um limite de convites? Existe um limite de convites. Será que o limite é a questão dos valores? Mas eu coloquei no quadro, né? Ou quantos convites ela quer dizer assim? Não, se for assim, não existe limitação, minha amiga Carolina Lima Gomes. Não sei da onde. Não existe essa limitação de convites, tá, Carolina? E se a pergunta for na questão do limite, é, obviamente, aquele limite dos 150 mil para obras e 80 mil para outros serviços, outras compras e tudo mais. Essa é a pergunta do nosso internauta ligado aí via Twitter. Está respondido. Pergunta, Renatão? Não. 100%? 100%. Convite é uma tragédia. Se abrir, já era. Lembro daquela reportagem do Fantástico que o pessoal fazia, as próprias empresas faziam edital, sentavam, fazia ata, tudo. Que é um convite, que eles abriam o convite na mesma sessão, eles faziam tudo. Pois então, convite é um pouco complicado. Está muito em desuso, muito mesmo. Hoje é concorrência ou essa coisinha bonita da mamãe chamado pregão. Pregão para qualquer interessado, seja de ampla concorrência, né? Vou deixar bem claro, ampla competição, tá ok? Ampla competição. Aqui não importa o valor, aqui vai importar o objeto. E qual é o objeto que eu faço, que eu preciso entender, para que serve um pregão, quando que eu vou fazer um pregão. Então, a questão de aplicação, tá? Aplicação, sempre quando estiver diante de bens ou serviços comuns. Sempre quando estiver diante de bens ou serviços tidos como comuns. Essa é uma situação bem complicada, eu quero que tu entenda a partir de agora. O que é um bem ou serviço comum? Porque não tem uma fórmula mágica. Esse bem é comum, esse bem não é comum. Esse bem é comum, ou esse serviço é comum, esse não é. Tá? Então, existia lá nos primórdios do pregão uma lista fechada, que eles colocaram no final do decreto, falando assim, ó, viu? Água, caneta, papel higiênico, tudo isso é bem produto comum. Jardinagem, entendeu? Fotocópia, são esses serviços. Nós tínhamos uma lista fechada, então nós tínhamos um problema. Se aquele produto ou serviço não estava na lista, não era bem produto comum, logo não era possível aquisição via pregão. Então hoje nós acabamos com a tal da lista, não existe lista e a interpretação disso aqui é isto. O produto ou serviço comum é aquele que tem descrição objetiva. A descrição objetiva. Eu preciso definir ele de forma exata, tá? É caneta, é papel higiênico, é pneu. Então eu preciso descrever o serviço ou objeto de forma bem direta, bem objetiva. E tem comercialização no mercado, ou seja, ele é especificação de mercado, tá? Especificação de mercado. Especificação de mercado. Logo, eu tenho um rol
totalmente aberto. Eu tenho um rol totalmente aberto. Se eu sigo essas duas orientações para definir o que é um bem e um serviço comum, eu tenho um rol aberto. Como que eu entendo que aquele produto ou serviço poderá ser objeto de um pregão? Ele deve ser descrito de forma objetiva e deve ter especificação do mercado. Eu consigo buscar ele no mercado, não é no mercado Mufato, no mercado, sabe? No mercado em si, no mercado aberto, no varejo, no atacado, enfim, no mercado, no comércio em si. Ele tem especificação do mercado? Sim, ele tem preço, ele é fácil de achar. Então, isso aqui, olha só como muda as coisas. Quando nós tínhamos, por exemplo, uma época de internet, uma época de equipamento ou serviço de TI, né, de informática, muito precário, aquele serviço, o serviço do analista de sistema, né, que hoje qualquer criança de 9 anos está praticamente programando o negócio, mas qualquer equipamento de computador na época não poderia ser contratado via pregão porque não era produto comum. Não era qualquer um que sabia fazer o serviço de TI e não era em qualquer lugar que tu encontrava aquele produto, aquele equipamento. Então hoje em qualquer boteco tu encontra lá peças de computador e qualquer um de nós basicamente sabe operar uma máquina, sabe até desmontar e montar uma máquina. Então hoje, inclusive aqueles equipamentos e serviços de TI são comuns e podem ser adquiridos via pregão. Apesar de a nossa lei geral proibir a aquisição de produtos e serviços de TI que não via menor preço. Olha só o que eu estou falando para ti. Na lei geral, não é essa lei do pregão. Você já sabe que a porcaria do pregão não está na lei geral, tá? Não vou ficar repetindo. Isso aqui é uma lei específica, mas na lei geral diz que equipamento e serviço de TI não pode ser comprados via menor preço. Ou seja, quando for comprado ou adquirir ou contratar serviço ou produto de TI, eu preciso sempre utilizar técnica ou técnica e preço. Só que isso era lá na década de 90. Tá entendendo? Qual é a interpretação hoje? Eu posso fazer um pregão para contratar equipamento, serviço de TI, mesmo que a lei 866, a lei geral, proíba o menor preço. Por que eu estou batendo em cima do menor preço? Qual é o único tipo que o pregão aceita? Menor preço. E lá diz assim, só pode comprar TI ou serviço de TI por técnica, técnica e preço. Aí vem na prova, o avaliador coloca assim, diante desse artigo tal da lei de licitações, não é possível a contratação de serviço de TI ou equipamento de informática via pregão, dado que o pregão só se utiliza o tipo menor preço. Errado. Interpretação pacífica do Tribunal de Contas, é possível sim a aquisição de serviço e produto de TI via pregão. Anotaram isso aí? Isso aí é jurisprudência do Tribunal de Contas da União, tá? Vamos lá. Então, fora isso, eu não vejo problema em definir o que é um... E outra coisa, não importa o valor. Me dá um nervoso quando o aluno consegue errar uma questão falando assim, ó, eu não posso comprar 2 milhões em papel higiênico via pregão. Por que não? Porque passou 1,5 milhão. Tem que fazer concorrência. Posso comprar 2 milhões de papel higiênico via pregão? Sim ou não? Sim, porque não importa preço, importa papel higiênico é um produto comum? Sim, então mete pregão nele, tá? Muito bem, formas, né? Como que eu vou fazer esse pregão? Então tu já sabe que é para qualquer um, é ampla concorrência, não importa preço, importa é o objeto, importa é a coisa, o serviço, desde que seja comum, joga no pregão. Então eu tenho vários
tipos, né? Desculpa, vou colocar um tipo aqui só, senão tu vai confundir. Qual é o único tipo aceito? Menor preço, né? Vamos colocar aqui. E vamos trabalhar assim, ó, as formas do pregão, né? Senão eu coloco aqui que tem vários, tem dois tipos, presencial e eletrônico, tu vai confundir. O único tipo de licitatório aceito no pregão é o menor preço. Não há se falar em outra situação. Inclusive, é uma desgraça quando tu vai fazer isso na parte prática. Tu pega aquele edital de pregão enorme. Acontece muito que a comissão de licitação, ela quer um produto bom, ela quer um negócio bom para a prefeitura, tá? Só que quando ela quer um negócio bom para a prefeitura, ela esquece que o pregão não pode exigir técnica. Qual é o único tipo possível no pregão? Menor preço. E ela coloca aqueles editais enormes exigindo técnica, exigindo qualidade. Meu amigo, bota a coisa na cabeça. Se você quer comprar o papel higiênico por preço baixo, tu vai comprar o neve tripla face perfumado ou você vai comprar aquele cinza capa de jornal? Se tu coloca lá o menor preço, vai vir coisa barata, porém de má qualidade. E a prefeitura quer um milagre. Ela quer comprar um neve tripla face perfumado com menor preço. Está entendendo a dificuldade que é? Isso vale para serviços e vale para produto. E aí você vai lá, impugna o edital e tem que dar praticamente uma aula de pregão para eles entenderem que isso ali não pode estar previsto no edital. Tá bom, moçada? Então isso serve para que vocês, quando assumirem os cargos lá e forem membros de comissão de licitação, não querer comprar o tripla face neve perfumado via pregão. Abra uma concorrência melhor técnica, ou técnica e preço. Tranquilo? Formas. Quantas formas de pregão eu tenho? Presencial ou presencial ou eletrônico, tá? Muita atenção nessa hora. Presencial ou eletrônico? Decreto 3555 de 2000, decreto 5450 de 2005, tá? E eu tenho o decreto também, isso aqui, decreto 5504 de 2005, que vai falar um pouquinho sobre a obrigatoriedade do pregão, obrigatório para verbas federais, tá? Preferência eletrônico. Vamos lá. Quem acompanha minha aula sabe que dificilmente eu cito lei. Eu não gosto de citar lei, eu não gosto de citar número de súmula, eu não gosto de citar decreto, tá? Mas, quando tu vai trabalhar a questão do pregão, o pregão, moçada, ele nasceu muito tempo atrás via medida provisória que foi transformada em lei depois, mais tarde, a 10.520, tá? Então, o pregão, ele só era aplicado no âmbito da União, medida provisória federal. Depois que ele se transformou em lei, a 10.520, o pregão ele vai ser observado nas 3 esferas, nos todos os poderes. Tranquilo? E aí eu tenho decretos, e os decretos só são observados na esfera correspondente. Ou seja, se eu falo para ti que eu tenho um decreto federal do presencial, se eu tenho um decreto do eletrônico e tem mais um decreto aqui, isso aqui ó, é para, em regra, observação para nível federal. Ponto. Os estados podem, os municípios podem legislar sobre isso? Eles devem, porque se eles não têm um decreto, uma regulamentação, uma lei falando sobre o pregão eletrônico,
eles vão, obviamente, copiar o que diz o decreto federal, tá? Então, o pregão eletrônico, o decreto 5450, ele não serve para todos os estados e municípios. Ele é para as contratações da União, tá bueno? E é óbvio que a União ela tem estrutura para colocar na prática o pregão eletrônico. Município não tem condições de colocar o pregão eletrônico funcionar. Então o município ainda só utiliza o pregão presencial. E aí vem, aqui sim eu chamo a atenção para vocês, no decreto 5504, que fala assim, ó, quando o município e quando o estado ele for fazer um gasto com uma verba federal, então ele vai fazer pregão. E de preferência o pregão eletrônico, pela abrangência de concorrência. Se eu abro um pregão eletrônico, eu posso ter um vencedor lá no Acre, tá entendendo? Eu posso ter vários fornecedores, porque essa limitação física do presencial acaba. Então, via internet, eu vou ter 10 mil fornecedores participando da licitação. Muito bem. Essa é uma orientação básica, então, sobre pregão. Eu não vou entrar nos decretos. Eu vou ficar adstrito à Lei 10.520. Tá bueno? Porque muito provavelmente, pouco provavelmente, eles irão cobrar os dois decretos. E tu só vai estudar esses malditos decretos somente se estiver estampado na tua cara lá no edital. Porque se falar assim, ó, pregão, tu vai estudar o quê? A 10.520. Mais nada. A Lei 10.520. Tá bueno? 100%, moçada? Se, porventura, tu quiser aprofundar, além da 10.520, tu tem mais 3 decretos federais. Muito bem. Comissão. Pregoeiro. Equipe de apoio. Pregoeiro e equipe de apoio. Entendeu? Então, a comissão basicamente vai ser formada pela mesma situação da concorrência. Vai ser em torno de 3 servidores, tá? Pode ter 1, 2, 3 equipe de apoio. A equipe de apoio não foi amarrada, definida, fechada pela lei. O que ela diz assim, ó? Eu preciso ter um pregoeiro, eu tenho que ter um cara, um só, que vai ser o pregoeiro ou a pregoeira, fazer igual a Dilmona, né, presidenta. Então tem que ter uma pessoa que vai tocar a sessão. E vai ter os servidores de apoio. Esses servidores eu não sei se é 1, 2 ou 10, mas eles irão compor a tal da equipe de apoio do servidor pregoeiro. E esse servidor pregoeiro pode ser efetivo ou não. Cuidado com isso aqui, ó. Efetivo ou não. Eu posso ter um cargo em comissão de pregoeiro, é um risco. Mas eu posso ter uma função de pregoeiro. É muito mais fácil eu ter uma função de pregoeiro e colocar. E é o que o Tribunal de Contas autoriza, ele orienta para isso. Digo, olha, não coloque um servidor que não é concursado.
Não crie um cargo em comissão de pregoeiro. Crie uma função gratificada de pregoeiro. E aí você coloca um servidor de carreira na função de pregoeiro. Então, em regra, o Tribunal de Contas orienta para isso. Mas a lei, ela não diz que necessariamente o pregoeiro deve ser um servidor efetivo. Outra coisa, aqui não afirma que os servidores são efetivos, apenas determina que a maioria da equipe de apoio seja concursada. Então, cuidado nos detalhes. Tanto a equipe de apoio quanto o pregoeiro deverão ser servidores efetivos do órgão ou entidade. Certo ou errado? Não sei. SR. Tanto os servidores de apoio quanto os pregoeiros devem ser servidor efetivo do órgão. Errado, porque aqui somente a maioria precisa ser efetivo. E o pregoeiro pode inclusive ser um paisano sem ser servidor concursado. Beleza, moçada? Então a comissão é isto. Mas, Dio Santo, procedimento. Procedimento. Primeira fase, segunda fase. Primeira fase, análise de preço. Segunda fase, análise de habilitação. Eu só vou verificar a documentação fiscal, jurídica, contábil daquele que for vencedor. E não é o que eu faço na concorrência. Primeiro analiso todas as empresas, depois eu vou para a guerra no preço. Primeiro eu vou para a guerra do preço e eu só vou abrir o envelope da documentação daquele que venceu. Se não está habilitado, abre os documentos do segundo, se não, abre o do terceiro e assim vai, tá? Então é assim que funciona. Eu preciso colocar aqui a questão do preço na fase de lance e envelope. Aquela situação que eu coloquei no primeiro tempo. Então, de novo, ó, só para não esquecer, como que eu faço a questão do preço? Primeiro de tudo, vai a proposta mais baixa, e as até 10% do valor da proposta mais baixa. Primeira coisa, quem vai para lance? Proposta mais baixa e as até 10%. Eu não tenho 10%, então eu vou colocar quem? Proposta mais baixa e até 3 maiores. Eu vou pegar as 3 primeiras e vou jogar na fase lance. Então, a questão do lance é isso. Consegui entender ou não? Por favor, moçada. Por favor. Dá um grito aí se a coisa apertar. Anota aí, por favor. Observação. É possível a negociação direta, entre o pregoeiro e o vencedor. É possível a negociação direta entre o pregoeiro e o vencedor. É aquela última ratio, aquela última negociação. Vem cá, tem como baixar um pouquinho mais? Não. Então, vamos encerrar, fazer a ata aqui e resolver, né? Encerrar o procedimento.
Segundo, militar, coloquei lá. Militar pode fazer parte de tanto ser pregoeiro quanto ser membro da equipe de apoio? Se coloca sim. Então, os militares, a própria, não sei por que isso, né, mas a própria lei autoriza que os militares podem ser pregoeiros ou membros da equipe de apoio, obviamente, dentro dos órgãos militares, né, quando for o caso. Então, eles podem ser membros, sim. Podem ser pregoeiros, sim. Servidores militares não podem exercer a função de pregoeiro. Errado, tá? Servidores militares não podem compor equipe de apoio. Empregão. Errado. Então, são algumas observações tiradas aí de provas. E para encerrar, eu creio que já fizemos a primeira parte do procedimento, né, como é feito no primeiro tempo. Coloca lá o edital. Então, o último item, né, do procedimento, que esse edital do pregão é o segundo em dia útil. O primeiro é o convite e o segundo é o pregão. Mínimo de quantos dias? 8 dias úteis, tá? Edital, mínimo de 8 dias úteis. Beleza? Dúvidas do pregão? Eu tenho. Quando que eu não posso usar o pregão? Anota aí. Não cabe pregão, ou impossível de usar o pregão, ou nunca use o pregão, ou tudo menos pregão. Não ao pregão, em 3 situações. Obras, não cabe pregão. No caso de obras, alienações e locação de imóveis. Não cabe pregão se o objeto for obras, alienações, porque tu não vai utilizar o pregão, tu vai utilizar o leilão ou a concorrência, ou a tomada de preço, ou o convite, sei lá. Ou locações de bens imóveis, tá? E aí eu vou fazer só um parênteses no que tange a obras, porque o Tribunal de Contas da União está com o seguinte entendimento, está começando a entender que cabe sim pregão para obras, desde que respeita um limite de 80 mil, aquele velho limite da tabelinha. Nós temos um problema aí, primeiro que não tem como eu contratar um serviço extremamente técnico, que é a questão da construção civil, por simplesmente preço. Então, o que o Tribunal de Contas está entendendo? Pequenas reformas, e o que seria pequenas reformas hoje? Até 80 mil, eu poderia utilizar o pregão. Porque o pregão, moçada, o pregão ele vem muito a calhar e facilita, ele ajuda, ele é uma benesse para a administração pública. O pregão é fenomenal, né? O pregão, desde que bem utilizado, ainda mais agora com o sistema de registro de preço, ele consegue ajudar muito a administração pública. Por quê? Ele é rápido, ele é sério, né? Ele é muito rápido, ele é fácil de se fazer no dia a dia. E ele tem uma coisa fenomenal que é, quanto mais participantes nós temos,
pela fase de lance, eu não tenho simplesmente um preço fechado em envelope, eu abro a oportunidade daquele preço que já é baixo, dele ser mais baixo ainda. E aí vai para a prostituição do mercado público, né? Naquele afã de vender para a prefeitura, o órgão, união, enfim, o empresário muitas vezes ele abre mão até do preço de custo dele para poder vender para o órgão público. Então, para o órgão público é muito bom fazer pregão. Por isso que o Tribunal de Contas está tentando abrir uma exceção para obras. Se porventura isso cair para você, marque sem medo. Obras de reformas até 80 mil, o Tribunal de Contas já aceitou em decisão. Beleza? Dúvidas no pregão? Aí, são feitos qualquer que modalidade? Pregão? Sim, mas fora não sei. Ah, concorrência, uma de preço, qualquer uma daquelas uma lá. Daquelas que já só exigem o preço, né? Mas eu posso exigir uma técnica, daí eu consigo analisar melhor a empresa. Moçada, o que está desse lado aqui, simplesmente é o que está lá nos 10 artigos da Lei 10.520. A Lei 10.520 é ridícula de fácil, é muito tranquila. Lá vai estar o objeto, lá vai estar as composições da comissão, lá vai estar o prazo edital, lá vai estar que qualquer um dos órgãos e entidades da União, Estado e Município devem fazer pregão quando o objeto for esse, tá? Então, recomendo uma leitura rápida de domingo de manhã, tu pega a 10.520. Se tu quer saber pregão, tu não pode ir na lei geral, porque lá o pregão está na 10.520, 2002, e não está na lei geral. Tá joia? O teu edital caiu pregão eletrônico. O pregão eletrônico não está na 10.520. Se o teu edital é para um órgão ou entidade federal, onde que vai estar previsto o pregão eletrônico federal? Aqui, tá? Só que isso, obviamente, vai precisar, vai diferenciar de edital para edital. Estamos entendidos? Muito fácil o pregão, né, tchê? Tranquilão demais. E o pregão, junto com essa coisa maravilhosa que eu vou colocar agora, sistema de registro de preço, é para foder com os empresários e é para facilitar a vida da administração pública mesmo. Então, o que é o tal do sistema de registro de preço? Nós acabamos aqui as 6 modalidades estudadas. Lembrando para vocês que nós não estudamos a consulta. Por quê, Franco? Porque não cai na tua prova, não tem fundamento nenhum se aprofundar na consulta. Mas eu quero saber o que é consulta. Consulta é o pregão escrevendo aqui bens ou serviços específicos. Ou seja, uma agência reguladora, para bens e serviços comuns, vai ocupar o pregão. Para bens ou serviços específicos, vai ocupar a consulta. Ou seja, não tem fundamento, tá? Simplesmente quando tu for se preparar, e se for o caso, para uma agência reguladora, aí sim recomendo estudar um pouquinho mais sobre a consulta. Hoje não. Hoje basta saber que ela existe. Dúvidas de concorrência, convite, tomada, pregão, leilão? Dúvida aí, irmão? Tá tranquilão? Então tá bom. Sistema de registro de preço. Podia ser ética hoje, irmão, ó. Segunda-feira. É licitação, tch. Sistema de registro de preço. O famoso SRP.
Primeira coisa que tu vai escrever de caneta roxa é: sistema de registro de preço não é modalidade. Sistema de registro de preço não é tipo licitatório. Sistema de registro de preço é um sistema de registro de preço. Ponto. Ou seja, sistema de registro de preço, olha só qual é o desenho, qual é a figura, é diferente de tipo ou modalidade licitatória. Sistema ou registro de preço não é tipo e não é modalidade. Vamos dar uma resumida aqui que a coisa é grande. Sempre acompanha pesquisa de preço. Então eu preciso fazer uma pesquisa em mercado para ter uma planilha, tá? Não dispensa a formalização da contratação. Isso aqui é importante, principalmente para a próxima aula. Se eu tenho um sistema de registro de preço, não dispensa a formalização da contratação. Feita pelas modalidades, ora concorrência, ora pregão. Concorrência ou pela modalidade pregão. Prazo da ata: até 12 meses. Até 12 meses. Não proíbe a abertura de licitação e não proíbe a contratação direta. Pelo amor de Deus, escreva isso com letra fosforescente. Tá? Não proíbe a abertura de licitação, também não proíbe a contratação direta. E aí eu vou colocar uma coisa chamada efeito carona. Já viram falar no efeito carona? Cuidado com esse assunto, tá? Tá muito em voga. Efeito carona. Vamos ver o que eu tenho para resumir aqui. Utilização da ata federal pelos órgãos ou entidades estaduais ou municipais. Não pode ser usada pela União com base em ata estadual
ou municipal, tá? Vamos lá. Mas que fome, Renato. Tá louco, tio. Onde vocês pararam assim para eu poder ajudar? Ou tá indo bem? Governo. Programa de governo. Vamos lá? Cadê minha monitora, tio? Pergunta que não quer calar. Onde está Oli? Deve estar dormindo, né, tio? Tá lá, compadre? Capaz. Deixa dormir. Deixa dormir, Deus o livre. Quem sou eu para acordar um vivente desse? Não, mas é bravo mesmo, o pessoal, né, trabalha cedão aí, batendo biela direto. Não é fácil, sei que é complicado. Se fosse o quartel, já tinha mandado para água, mas não está no quartel, então fazer o quê? SRP, Sistema de Registro de Preço. Primeira pergunta que nós vamos fazer, o que é isso?
tu não sabe responder o que é isso, mas duas coisas tu sabe. Sistema de registro de preço não é um tipo, não é um critério de avaliação, e sistema de registro de preço também não é uma modalidade. Então não é como marque abaixo a modalidade de licitação. Concorrência, tomada de preço, sistema de registro de preço, convite, concurso, leilão. Tá entendendo? Então eles vão sempre tentar confundir. O sistema de registro de preço não é uma modalidade de licitação. Não é um procedimento completo. Tanto é que, para que eu faça uso do sistema de registro de preço, eu só posso licitar utilizando dois procedimentos. Ou concorrência ou o pregão. Isso tu tem que saber. Quando é possível utilizar o sistema de registro de preço? Quando eu estiver diante de uma concorrência ou do pregão. Pronto. Porque, obviamente, eu vou comprar. Eu vou comprar via pregão ou concorrência. Tá certo? Muito bem. Sempre acompanhe a pesquisa de preço, porque o sistema de registro de preço, moçada, vai formar uma tal de ata. E essa ata não passa de uma lista mequetrefe de fornecedor. Fornecedor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Na lista de preços de cada produto. Então eles vão participar do pregão, eles vão participar da concorrência, se for menor preço, se for técnico de preço, não interessa o tipo aqui, mas eles vão fazer o procedimento e eles têm que estar cientes. Meu amigo, a licitação para podar árvore, por exemplo, é um pregão com registro de preço. 6 milhões. Por quê? É uma previsão. Ninguém sabe se naquele ano a cidade vai ocupar R$600, R$1 milhão para podar as árvores. Então, quando não for possível definir o quantitativo da demanda, eu vou fazer um pregão, uma concorrência e vou colar no edital a sigla SRP, Sistema de Registro de Preço, que vai servir basicamente para quê? Quando eu estiver diante de futuras contratações frequentes. Então eu vou precisar chamar o pregão. O que acontece quando eu faço um pregão sem registro de preço? Eu tenho que imaginar quantos rolos de papel higiênico a prefeitura vai gastar naquele ano. E vou comprar toneladas de açúcar, erva mate, café, papel, tinta de impressora. Então, antes do sistema de registro de preço, se perdia muita coisa. E é assim, se tu faz um pregão para contratar X serviço ou X produto, tu precisa ir lá, e se for fazer o contrato, tem que cumprir o edital. Se tu coloca no edital que a concorrência e o pregão é com o sistema de registro de preço, o empresário tem que saber, meu Deus do céu, a licitação é para 6 milhões em poda de árvore, mas se for o caso, nós vamos te chamar e tu só vai receber pelo serviço que tu fizer, ou tu só vai receber pelo tanto de rolo de papel higiênico que tu entregar. Porque eu vou entregar em parcelas. Quem ganhou a ata de registro de preço do papel higiênico? Foi a empresa do Tício. Muito bem. Feito, precisamos de papel higiênico. De quem vamos comprar? Primeira coisa, do primeiro colocado da lista do papel higiênico. Espera aí, mas mudou muito o preço, esse preço aqui está diferente. Eu posso, mesmo tendo uma ata de registro de preço feita, prontinha, com o telefone, o e-mail, o WhatsApp do fornecedor, tudo, abrir uma licitação, abrir um novo pregão, para comprar o quê? Papel higiênico. Ah, mas tu não tem uma ata de preço? Eu tenho, mas eu quero abrir uma licitação. É possível? É ou não é? Ter uma ata de registro de preço aberta, válida, veda a abertura de novo procedimento licitatório para o mesmo objeto? Você responde não.
Eu posso abrir um pregão, uma concorrência para o mesmo objeto. Por quê? Porque eu acho que essa ata está com preço desatualizado. Essa ata aqui está com um fornecedor não confiável, eu vou fazer um novo procedimento licitatório. Pronto. E pior de tudo, eu tenho uma ata de registro de preço, que tu já sabe que antes de ter uma ata de registro de preço, eu tive uma licitação. Eu posso fazer uma contratação direta? Diz que obviamente justifique. Pensa comigo, eu tenho uma ata de registro de preço que tem como objeto lona preta. Choveu do 999 milímetros em 5 minutos em Cascavel. SOS calamidade. Eu posso fazer uma contratação direta para comprar lona preta? Sim ou não? Mesmo eu tendo uma ata de registro de preço, tu está entendendo que o sistema de registro de preço é só uma preferência de compra em igualdade de condição e que não veda a abertura de uma nova licitação, se for o caso, e não veda a contratação direta, se for o caso, ilegalmente prevista? É simplesmente uma lista de fornecedores com preços daquele produto ou daquele serviço, que durante 12 meses aquela ata vai ficar vigente. Tá bueno, moçada? E que ata de registro de preço, isso aí é uma conversa para a próxima aula, a ata do registro de preço não é contrato. Uma coisa é a ata de registro de preço, outra coisa é contrato. Toda vez que eu for chamar você para entregar papel higiênico, eu preciso fazer contrato. Toda vez que eu chamar você para cortar minha árvore, cortar a poda, limpar os banheiros, eu preciso contrato. Então a ata de registro de preço é diferente de contrato. Tá bueno? Isso infelizmente na prática não é utilizado. Mas por que na teoria tu precisa diferenciar? Ata é diferente de contrato. Porque, meu amigo, a ata ela não pode ser renovada. A ata do registro de preço ela vale por até 12 meses. Ponto. Porém, os contratos oriundos da ata, sim, se for o caso, estiver diante da previsão legal, eu posso renovar e pode ter um prazo a mais de 12 meses. Tá entendendo? Então, na teoria, a ata é diferente, sim, de contrato. Por um simples e único motivo, eu não posso renovar a ata, eu concordo. Não há possibilidade de renovar para mais 12 meses a ata. Agora, se eu faço um contrato faltando um mês para terminar o prazo da ata, quanto tempo pode durar esse contrato em regra? Tu vai perceber na próxima aula que é 12 meses. E se for de prestação contínua, mais 12 vezes até 60 meses. Meu Deus do céu, eu posso ter um contrato de 5 anos oriundo de uma ata de registro de preço? Sim, porque contrato é diferente de ata. Tá vendo? Só sabe, por enquanto só quero que tu saiba isso. Uma coisa é você ganhar uma ata, outra coisa é tu contratar com o setor público oriundo da classificação da ata. Querendo ou não, tu ganhou uma concorrência ou tu ganhou um pregão, né? Tu tem preferência de contratação. Quando que isso vai acontecer? Contratações frequentes, entregas parceladas, isso acontece com produtos comuns, né? Papel higiênico, produtos de limpeza, merenda escolar, remédio. Inclusive, o efeito carona, ele nasceu para poder entrar no projeto de governo do governo federal do remédio, bens e serviços, né, para mais de um órgão. Então eu tenho aqui mais de um órgão ou entidade, ou seja, para estender e para aproveitar o programa de governo, e quando não for possível definir o quantitativo. Meu Deus do céu, repito eu, não sei quantas árvores tu vai podar durante esses 12 meses.
então, quando você for cortar a árvore, eu vou te pagar por árvore cortada. Pronto, sistema de registro de preço para poda de árvores. Entendemos? Isso é feito com limpeza, isso é feito com iluminação pública, isso é feito com poda de árvore, isso é feito... Enfim, o sistema de registro de preço hoje ele está a todo, ele é muito utilizado e por isso que ele está sendo cobrado em prova, porque está sendo muito utilizado. Não só para produtos, mas também para serviços. Tranquilo, moçada? Entendi o que é um sistema de registro de preço? Não passa da formação de uma lista de preferência daqueles que ganharam a licitação e se eu tenho um desses itens aqui, então eu posso encaixar o SRP, que não é modalidade e não é tipo. Ficou claro? Muito bem. Vai formar uma tal de ata, que ela tem um prazo fechado de 12 meses de validade, e os contratos serão oriundos desta ata. E aí eu tenho todo o regramento do contrato que não tem nada a ver com a ata. Beleza? Olha aqui, ó. Não dispensa a formalização da contratação. Pode ser por nota de empenho, pode ser por ordem de serviço, mas eu preciso formalizar. Isso nós vamos ver na próxima aula. E aí tenho aqui o tal de efeito carona. Eu tenho um decreto federal, foi renovado em 2013, inclusive, que faz o regulamento do efeito carona, mas eu extraio de lá duas coisas. Primeiro, o efeito carona, ele nasceu quando a União ela contratava nos projetos de governo, programa de governo, grandes quantidades de remédio. Tá? Então pensa comigo. É mais barato a coitada da prefeiturazinha de Ibema, que nunca teve problema com compra de remédio, mas Ibema vai comprar remédio. Digamos que Ibema vai comprar remédio e ela vai contratar, abrir um pregão de registro de preço para comprar remédio. Quem vai participar? As 3 farmácias de Ibema. Vai ter preço bom para vender para a cidade, o município vai comprar remédio para colocar no posto de saúde e para ser distribuído para o povão. É mais barato a prefeitura abrir um pregão, ela mesma, onde vai participar lá, geralmente as farmácias da cidade ou da região, ou ela aderir a uma ata de registro de preço feita pelo Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde vai fazer um pregão e falar assim, ó, viu Bayer, viu Prate Dona Duzi, que faz as farinhas aqui que o pessoal toma, eu estou querendo comprar remédio, vamos vender remédio para mim, Ministério da Saúde. Aí vai comprar de tonelada de comprimido, a 0,3 centavos. Está entendendo? Então é muito mais vantajoso o município de Ibema, em vez de ele abrir um pregão para a farmácia da cidade ganhar e vender o mesmo comprimido a R$1 para o município, então ele vai aderir a uma ata federal. E o laboratório, não é farmácia, o laboratório, o distribuidor de remédio, vai vender para a União, para os estados que aderirem e para os municípios que também aderirem àquela ata de registro de preço, que é como a chuva, é de cima para baixo. Sempre eles vão tentar iludir você, dizendo que o município de Ibema pode fazer um pregão e a União utilizar essa ata. Ou seja, é possível colocar o efeito carona de baixo para cima? Não. É óbvio que o efeito carona é igual a chuva, é de cima para baixo. O Estado do Paraná faz uma ata e o município de Ibema utiliza a ata. E essa ata, em geral, ela vai ser federal. Ela nasceu para facilitar a distribuição e a compra, distribuição, utilização dos medicamentos com o projeto SUS. E daí foi estendida aí para os outros objetos. Mas é sempre de cima para baixo, da União para os estados e municípios.
Ficou claro? Esse é o tal do efeito carona. Bom, existe até o mercado negro das atas de registro de preço. Tem alguns sites especializados aí fazendo negócio, né? Eu tenho uma ata de registro de preço de tal produto. É federal, vem que tem, tá? Quem quer comprar? Então, existe um mercado negro de atas de registro de preço. Desde que seja ata federal, qualquer município ou estado pode aderir. Estamos entendidos? Mais ou menos? Se está mais ou menos, está louco de bom. Pode haver efeito carona entre municípios? Pois é. Tu quer minha resposta como professor de direito administrativo ou como advogado de direito administrativo? Porque se for de advogado de administrativo, pode. Pode, tanto é que estou lutando para que um município de porte médio aceite uma ata do município de porte pequeno de estado diferente. Consegui uma ata de registro de preço no município do Paraná. Posso levar essa ata de registro de preço para o estado do Mato Grosso? E falar assim, viu, prefeito, para que fazer licitação? Está aqui a ata de registro de preço, aqui, ó. A prefeitura lá contratou a empresa, ó. Adere a ata aqui, em vez de nós entregarmos 500 lâmpadas, vamos entregar 1.000. Quem entrega 500, entrega 1.000, né? Para que fazer essas coisas, licitação? Que isso, perder tempo com essas coisas, besteira? Enfim, anota mais um detalhe então. Respondendo a colega, não se aplica entre municípios, tá? Teoria, não. Mas tentamos quebrar na prática, tentamos quebrar essa teoria aí. Outra coisa, informação importante. Eu posso utilizar o carona desde que a venda não ultrapasse 5 vezes o valor digital. Eu posso utilizar o carona desde que eu não ultrapasse 5 vezes o valor digital. E aí isso quebra essa teoria que eu estou te falando. Entre o município pequeno, licitar e ocupar essa ata no município grande. Teoricamente seria possível, né? Eu faço um pregão para comprar lâmpada LED. 500 lâmpadas. Muito bem. Eu faço um pregão. Município, qual é o município pertinho que nós temos aqui? Santos Danense. Não, Barracão. Barracão é um município bom. Abrimos um pregão presencial. Não. Abrimos uma concorrência com visita técnica em Barracão. E a visita técnica, obviamente, é um dia diferente da sessão. Ou seja, quem for participar da concorrência tem que ir 2 vezes para Barracão, pelo menos. Enfim, para 500 lâmpadas LED, técnica e preço. Faço a licitação, ganho a ata de Barracão e eu te pergunto, ganhar uma licitação em Barracão é a mesma coisa que ganhar uma licitação em Cascavel, Cuiabá, Maringá, Londrina? Sim ou não? É muito mais complicado. Então, por isso que eu não posso utilizar uma ata de registro de preço municipal em outro município. Principalmente se o porte é diferenciado. E segundo, porque a contratação ela tem um limite. Eu fui contratado ou ganhei uma ata de preço para 500 lâmpadas. Qual é o máximo de lâmpada que eu posso vender através dessa ata? 25.000 lâmpadas, ou seja, até 5 vezes o valor do edital. Beleza? Carona? Morreu? E aí eu vou para o último assunto especial demais, que é o assunto dos privilégios, das benesses, das diferenças entre empresa pública e microempresa.
nas contratações públicas, tá? Eu vou colocar aqui umas 5 ou 6 diferenças aí que não estão na lei de licitações, estão previstas em outra lei, a lei 123, que é a lei das microempresas, né? Trata muito mais do que isso. Dentro da 123, a lei complementar 123, dentro dessa lei eu retiro essas benesses que eu tenho para a lei, para as empresas médias e pequenas. Ficou claro o sistema de registro de preço? ME e EPP. Deixa espaço, tá? Vou complementar isso aqui. Deixa espaço lá. Resumindo, é isso. Deu? Vamos lá, moçada. Então, começamos com a regularidade fiscal. Em regra, o que acontece para um licitante quando abre o envelope dos documentos e está faltando documento ou o documento está com prazo vencido, fora da validade? O que vai acontecer com ele? Desabilitação. Porque eu habilito ou não na fase de habilitação. Eu desclassifico ele na fase de preço. Então, isso é normal. Agora, se aquela irregularidade fiscal, então presta atenção no que tu vai escrever, no que tu vai ouvir. A regularidade fiscal da ME e da EPP, ela pode ser sanada depois de 5 dias ou até 5 dias, tá? Então ela vai ser sanada, poderá ser sanada por um prazo de 5 dias. Inclusive, se não for possível e for recomendado e for pedido pela própria ME, poderá ser estendido esse prazo para mais 5 dias.
Então, o que acontece? Eu dou a entender que a ME e a EPP, elas não têm uma equipe de advogado, uma equipe de contador, uma equipe boa de financeiro para organizar o edital. Eu tenho lá o empresário e mais a mulher, o empresário mais um ou dois. Então, eu dou uma oportunidade para que ele regularize a situação fiscal depois que ele, de fato, ganha a licitação. Digo, olha, cidadão, a tua certidão negativa federal está positiva. De fato, pois é, senhor, veja, eu consegui pagar os servidores, consegui pagar os fornecedores, consegui pagar o aluguel da firma e não paguei a tia Dilma. Agora é o tio Temer, ou seja, não paguei a Receita Federal. Mas agora sim eu vou pagar, porque agora eu ganhei a licitação para entregar papel higiênico para a prefeitura. Então, o senhor tem 5 dias para ir lá quitar o imposto, parcelar o imposto, dar um jeito de regularizar a tua situação fiscal junto à Fazenda Municipal, Estadual ou Federal. Tá? Essa é uma benesse. Se fosse uma outra empresa que não é ME ou EPP, já era. Tá? Certidão positiva, não passou na fase da habilitação, perdeu. Exclusividade de contratação. Essa exclusividade de contratação, ela vale para bens ou serviços até 80 mil. Tá? Eu posso colocar no edital para bens ou serviços até 80 mil. E aí os municípios, eles por não saberem disso, eles perdem de dar oportunidade às MEs do próprio município. Eu já fiz lei, já fiz projeto de lei para município pequeno, dizendo assim, ó, para as contratações de bens ou serviços até 80 mil, exige-se a contratação de uma ME ou de uma EPP lotada no município. Isso é possível, tá? Exclusividade de contratação. Vai dar esperneio, vai dar gritaria, mas a preferência de contratação, desde que tenha lei municipal, porque a lei federal dá essa exclusividade, mas a lei municipal deve dar preferência para a ME do município, desde, obviamente, seja até 80 mil, tá? Então, essa é uma benesse para eu fomentar o comércio, fomentar aquelas MEs e EPPs, as pequenas e médias empresas. Subcontratação. Essa subcontratação, ela não tem mais aquela limitação de 30%, ela tem uma limitação, obviamente, que não pode ser total. Então, ela deve estar prevista no edital, obviamente, deve estar prevista no edital, e essa não pode ser 100%. A subcontratação não pode ser 100% da obra, pelo amor de Deus, né? Então, eu não posso simplesmente subcontratar 100% do serviço. Agora, se eu posso subcontratar, eu vou subcontratar uma ME. Quem ganhou a licitação da Avenida Brasil? Foi uma puta uma empresa, uma gigante, uma empreiteira grande. Mas, meu amigo, eu subcontrato aquela empresa pequena para poder fazer a calçada, para poder instalar as paradas de ônibus. Então, uma parte da obra eu vou subcontratar para as MS, para todo mundo ganhar. Tá certo? Contratação de bens divisíveis, até 25%. Até 25% eu posso incluir que quem vai entregar é uma ME ou EPP. E detalhe, estou falando de bens divisíveis. Não cabe para serviço, tá? Não cabe para serviço. Essa divisão de bens divisíveis, essa aplicação de uma contratação de bens divisíveis é para bens e não serve para serviços. Eu tenho uma limitação que é até 25%. Tá vendo? Margem de preferência, regra
A margem de preferência é até 10% ou, no caso do pregão, exceção, até 5% da ME ou da EPP. Tá certo? O que é essa margem de preferência? Viu? A proposta mais baixa é 100 mil. Se eu tenho no rol dos licitantes uma ME com proposta de 110 mil, quem vai ganhar? A ME. Tá entendendo? Mesmo com um preço maior, eu dou preferência para contratar a ME. Por quê? Porque ela tem uma margem de preferência. Isso aqui, se for no caso do pregão, é 5%. Nas demais modalidades, 10% a mais de proposta. Proposta de preço, obviamente, tá? Cuidado com a margem de preferência. É 10% e 5% a mais da melhor proposta, seja ela para baixo ou para cima, né? Eu não sei que tipo de modalidade ou tipo que eu estou utilizando, mas ela vai valer. E compras direto, as compras diretas, salvo para aquelas primeiras de menor preço, salvo o preço, tá? No caso, por exemplo, da dispensa ou da Inex, eu vou utilizar então uma MEPP. Posso, é facultativo, tá certo? Pensa comigo. Se eu vou fazer uma contratação direta via Inex ou via dispensa, meu Deus do céu, eu não vou fazer licitação. Eu vou comprar a lona diretamente. SOS, alguma coisa aconteceu. Então, por que não ajudar uma pequena empresa? É essa a ideia da lei de fomento dessas MS. Se tu já vai comprar direto, sem fazer licitação, compre do pequeno. Mas se eu quiser comprar do grande, foda-se, compra do grande. Porque eu estou te recomendando, isso aqui é facultativo, tá? Se for fazer uma compra direta por Inex ou por dispensa, desde que não seja por preço, qual que é aquela situação do preço? Até 10% do convite. Ali não tem como escolher uma ME. Ali eu posso escolher qualquer uma, tá? Salvo essa situação, todas as outras situações de dispensa, eu vou dar preferência para uma ME e uma EPP. 100%, moçada? Essas são basicamente as principais formas de fomento que a lei autoriza aí para ajudar os coitados microempresários. Tá vendo? Vou ler aqui a aluna Thaís Vanderlei. Boa noite, professor. O número de servidores efetivos que devem fazer parte da comissão de licitação pode ser de apenas um, quando o quadro de servidores nas pequenas unidades administrativas for reduzido ou não tiver gente qualificada. Primeiro, que se estiver diante de uma equipe de licitação, a comissão de licitação permanente, eu não posso aceitar um. Até porque se tu for fazer com um servidor, tu não vai poder fazer uma concorrência, tá? Ou não vai poder fazer um pregão, porque o pregão ele é feito do pregoeiro mais equipe de apoio. Então, necessariamente, nós teremos mais de um servidor, tá? É lógico que por mais pequena que seja a cidade, a prefeitura, vai ter mais um servidor. Agora, no que tange a qualificação técnica para ser um pregoeiro, para ser um membro de licitação, eu recomendo que a senhora me indique lá, vou lá, faço o curso técnico e oriento o pessoal da prefeitura. Muito bem, está feita a minha propaganda. Mais alguma dúvida? Renatão? Não, eu acho que Nada? nada. Tá afinado, hein, Renatão? Vamos passar na prova ou não? Vamos. Vamos sim, com certeza. Que hora que é, Renato? 10h24. Esperar passar um minuto e vamos entrar nos 5 minutos com Jesus. Moçada,
Não vamos, então, mais alongar o assunto, né? Eu espero ter passado aí as 2 primeiras aulas, licitação. Tu teve, repito, uma noção de modalidade, tipos, contratação direta via INEX e via dispensa na primeira aula. Hoje, nós entramos nas modalidades, estudamos as 6 modalidades e mais os 2 assuntos que eu julgo ser de importância. Tem muito mais. Nós não estudamos RDC, o Regime Diferenciado de Contratação. É uma lei do tamanho do Rio Grande. Eu não recomendo tu estudar RDC se ele não estiver previsto no edital. Para cair RDC, para tu estudar RDC, precisa estar expressamente previsto. Mas agora, outros assuntos, por exemplo, o sistema de registro de preço está dentro da Lei 8666. É um assunto em voga, é um assunto que está dentro da Lei 8666 e que tu precisa saber. E que essa porcaria aqui, apesar de não estar na lei geral, volta e meia eles vêm perguntando os critérios de preferência das MS. Tá? Então, eu acho que em 2 aulas nós conseguimos entender um pouquinho, aprender um pouquinho de licitação. E na última aula minha do ano, quarta-feira, nós vamos começar e terminar a parte de contratos. Por favor, leia a última parte da lei de licitações, onde fala de contratos. Conceito, aplicação, alteração, extinção, sanção, tudo de contrato administrativo que não tem nada a ver com o que tu já viu hoje, que é a parte licitatória. Estamos entendidos? Zero dúvidas. É um prazer enorme fazer parte da tua preparação aí para o concurso. Pessoal de casa também, muito obrigado pela participação, Thaís e a Carol, e todos aqueles que estão nos assistindo agora ao vivo, tá certo? Um abraço, até a próxima.